Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos à Casa Espírita Maria de Nazaré. Que todas as crianças tenham uma boa evangelização. E que todos tenham uma boa palestra. E eu convido as crianças para a evangelização e a palestrante Renata Fabiani. Boa noite. Não tem como não ficar feliz, né? Com uma coisa linda dessa anunciando. Eu queria agradecer a casa, na pessoa do Neto, da Odília, de eu estar aqui. E eu sei o quanto essa casa é importante para muita gente, o quanto consola. E hoje eu trouxe um tema que eu falei ontem também sobre ele. Ele faz parte de um seminário que nós fazemos sobre assuntos atuais que a gente precisa trazer à tona, que a gente precisa pensar sobre esses assuntos sob a ótica da doutrina espírita. E um deles é a morte, o luto e a imortalidade. Sobre imortalidade, nós que somos espíritas ou simpatizantes, a gente costuma falar muito, né? A vida continua, pluralidade das existências, muitas moradas na casa do nosso Pai. Mas quando a gente vai falar de morte, a gente sente uma certa dificuldade. O luto é uma fase dolorida, mas que a gente precisa debater. E aí vocês vão verificar que não é um assunto tão pesado quanto parece, mas é de suma importância, porque quando alguém perde alguém e lembra que nós somos espíritas ou que nós frequentamos a casa, geralmente essas pessoas nos procuram para que a gente console, para que a gente fale alguma coisa. Ou nós costumamos procurar essas pessoas, então precisamos estar preparados para tratar desse assunto. Tem o passante, né? Tá. Enquanto a gente vê se vai funcionar, senão o Neto vai ter que passar para mim, tem um ponto de vista aqui de Allan Kardec que ele diz assim, que na visão espírita, morte, luto e imortalidade, elas são compreendidas de forma profunda, consoladora, esperançosa, baseado então nas revelações dos espíritos superiores. E assim sendo, essa doutrina nos ensina que a morte não é o fim, mas uma passagem do espírito para o plano espiritual. O corpo morre, mas o espírito, que é imortal, continua a sua jornada evolutiva. O luto é uma reação natural, é a dor, é a perda física, mas deve ser vivido com fé e com equilíbrio, evitando o sofrimento excessivo que pode afetar tanto os vivos quanto os desencarnados. Será que a gente já parou para pensar que quem se vai também está sofrendo? Tá ótimo. Então a prece é a prece, o carinho, o pensamento, o cultivo da fé nessa vida eterna, são recursos que a doutrina nos dá e que nos ajudam a transformar esse luto, que essa palavra significa sofrimento pela ausência de alguém, pela saudade de alguém, se transformar em alguma coisa mais serena, de um amor contínuo. E a imortalidade da alma, que nós vamos também tratar, é uma das verdades fundamentais da doutrina espírita, dizendo que o espírito sobrevive à morte do corpo e continua aprendendo, trabalhando. Os laços de amor permanecem e haverá reencontros no plano espiritual ou em futuras reencarnações. Então, vamos lá. Para a gente começar, então, a falar sobre esse assunto, a gente precisa lembrar que a sociedade contemporânea, né, na qual a gente está vivendo, ela evita falar da morte.
Ou vocês vão em algum encontro aí, as pessoas falam, hoje vamos falar sobre morte? Não, né? Ninguém gosta de falar sobre esse assunto. A publicidade também, ela promove a eterna juventude. Todo mundo quer estar sempre com a pele bonitinha, fazendo exercícios, não só para estar bem, né, fisicamente, mas principalmente para estar sarado, bonito. Então é a venda, a promoção da eterna juventude. Botox, ácido hialurônico, estica e puxa, né? É assim que a gente percebe. Os idosos são afastados para as casas de repouso. Quantas casas de repouso tem aqui em Duartina? Alguém sabe me dizer? Só uma. Em Bauru nós temos 70. Parece que abre uma a cada 3, 4 meses. Cada esquina que a gente dobra tem uma casa de repouso. E aí eu estou dizendo das particulares, fora as que a gente já conhece, né? A Vila Vicentina. Por quê? Existem alguns fatores, principalmente porque as pessoas estão se aposentando mais tarde. Então, elas não têm tempo para cuidar dos seus entes mais idosos, que requer cuidado e atenção, que não podem ficar sozinhos. Outro fator também, que é muito caro você manter um idoso que tem necessidades especiais, pagando cuidadores, né? Em jornadas de 8 horas, se revezam. Então fica difícil, tem que ter um folguista. Todo esse pessoal aí tem que ter alimentação, tem que ter transporte, está dentro da sua casa. Então fica mais cômodo levar os idosos para as casas de repouso. Nós também temos a morte agora, que ela acontece mais nos hospitais. Difícil você ouvir falar que alguém morreu em casa se não for de morte súbita. Então, a gente está se distanciando cada vez mais da morte. Quando eu era criança, as pessoas eram veladas em casa. A gente passava, às vezes, em alguma rua, via uma faixa, né, um sinal, uma cruz, que ali estava sendo alguém velado. Então, as crianças aprenderam a conviver com a morte, que a morte acontecia. E agora as crianças não sabem mais, até porque os adultos falam assim, não vou levar no velório, né? É criança. Então, a criança não é preparada mais para a morte, porque ela não sabe que isso acontece. Para ela, o papai foi para o céu, o titio foi para o céu, o amiguinho. E aí é como se assim, pegasse uma nuvem e fosse embora. A criança não entende. Então, ela vai também ser um adulto que vai se assustar e vai ter medo da morte. Pode passar, Neto. Nós temos mortes simbólicas, que é a nossa morte da infância, quando a gente perde a infância, aquela inocência, é uma espécie de morte. Nós temos a morte, o luto pela perda da saúde, o sofrimento que a gente experimenta quando ficamos doentes. Nós nem sempre damos valor à saúde, porque tudo aquilo que a gente só tem o real valor quando há o contraste, a perda. Então, aí a gente experimenta o sofrimento. Quando a gente perde a juventude também, né, você começa a envelhecer, tem pessoas que não aceitam o envelhecimento. Então, é aquela história lá de buscar de todas as formas o rejuvenescimento, porque a pessoa está em sofrimento, em luto pela perda da juventude. Perder um relacionamento também, se separar de alguém, que a gente tem um relacionamento, mesmo que não seja um relacionamento saudável, mesmo que você queira se separar, às vezes, de alguém, gera também um sofrimento. Você está acostumado. E a gente se acostuma, às vezes, até com relacionamentos tóxicos. Então, você começar uma nova relação, uma vida sozinha, também gera um certo luto. Quando nós perdemos o emprego, também há um luto. Geralmente, a gente vê nos filmes, mas na vida real acontece, você é dispensado da empresa, então vem um segurança, pede para você juntar as coisas da sua mesa, pôr numa caixinha e te acompanha até a porta. Ali você não é mais pessoa bem-vinda.
Os seus amigos ficam com medo de ter contato com você, porque você foi dispensado. Então, você experimenta como se fosse uma árvore ser arrancada pela raiz de um determinado lugar. Isso causa um sofrimento. E também ao luto por um filho idealizado. Às vezes você gesta um filho, você espera que venha uma criança saudável, ou às vezes você espera que venha uma menina, venha um menino, às vezes você espera que quando ele cresça, né, ele seja de acordo com o corpo que ele apresenta, e ele tem uma outra condição, né, ele tem uma outra idealização de vida, e aí você se assusta, não era esse filho que eu queria. Ou ele tem uma deficiência física também, você sofre pelaquela deficiência, mesmo que você não o abandone. Também é um sofrimento a perda de um filho idealizado. Pode passar. E a morte, né, o luto pela morte concreta, quando a gente perde as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão na nossa vida, que tem alguma relação. E a gente também sofre quando a gente perde um animalzinho, porque a gente ama eles, eles também têm alma, eles nos dão muito amor, muita energia. Um animal, ele é tão importante na vida de um ser humano, e muitos não sabem, que eles transmutam energia. Principalmente aquelas pessoas que trabalham com muitas pessoas, elas devem ter um animal em casa, porque às vezes ela chega com uma energia deletéria, o animal transmuta. Pode perceber, pessoas que têm animais dificilmente se deprimem, têm depressão. Pode passar. Então, as perdas significativas, né, todas aquelas, as simbólicas e as concretas, provocam sentimentos e emoções. Pode passar. Então, o luto, a gente pode usar duas metáforas para falar sobre ele. A gente pode usar a metáfora da onda do mar ou da caverna. O que significa isso? Significa que uma pessoa que está em luto, em sofrimento, seja por uma perda concreta ou uma perda simbólica, ela vai experimentar, assim, ondulações. Ora ela está bem, daqui a pouco ela lembra, ela fica triste. Não é assim, Odila? Você está tudo bem, está feliz, de repente você lembra, está faltando alguém. Ou de repente acontece uma coisa boa que você gostaria de dividir com aquela pessoa, que você gostaria de ir correndo na casa daquela pessoa contar. Eu perdi uma tia, e toda vez que tem alguma coisa, formatura do filho, casamento de filho, eu penso nela, eu falava assim, nossa, como eu queria ir correndo lá na casa dela, levar o convite, ou contar, ou chorar, abraçar. Então, a gente experimenta, você está bem, são ondas. Mas também tem a caverna, e a caverna é perigosa. Algumas pessoas enlutadas, em sofrimento por perdas, sejam simbólicas ou concretas, elas entram dentro de uma espécie de caverna. É um isolamento, é uma desistência voluntária da vida, se deixando para o nada. Porque existe uma maneira, outras maneiras de se rebelar contra as leis de Deus, que não é só blasfemar, sair como um rebelde. É você também falar assim, é assim? Então, acabou para mim, eu vou aqui ficar, vou me deprimir, vou encher a cara de remédio, não quero mais falar com ninguém. Então, é a caverna. E essas pessoas se esquecem que os espíritos que foram também sofrem, também têm o luto. Quem assistiu o filme Nosso Lar vai lembrar daquela neta que não aceitava ter ido embora, que queria voltar porque tinha deixado o noivo. Então, os espíritos que vão também sofrem pela nova condição que experimentam. Pode passar, Neto. Então, esse comportamento pela morte, né, tem sentimentos comuns que incluem confusão, tristeza. Tem hora que você fala, mas será que eu estou vivendo isso mesmo? E quando a morte ela é súbita ou inesperada de uma família, de um amigo, o impacto e o choque pode ser maior, mais intenso. Porque quando a gente está com alguém doente, meio que a gente vai se preparando, né?
A gente vai assim, nossa. E vai até, às vezes, pedindo para que aquela pessoa se desligue, para que ela não sofra. Nós acabamos de ver aí a Preta Gil, né, que acabou de deixar aqui essa existência. E em um dos momentos que ela estava sofrendo muito, Gilberto Gil falou para ela: filha, se tiver muito pesado, se tiver muito difícil, se entrega. Né? É um homem que está num outro patamar para falar isso. Ele ama muito, ele está sofrendo com certeza. Mas ver a filha sofrendo daquele jeito, ele entendia que era pior. Então, quando a gente tem um parente que está sofrendo, a gente começa a fazer essa entrega. E aí muitos daqui que estudam a doutrina espírita vão se lembrar da melhora da morte, né? Que muitas vezes, e o Chico Xavier também foi um exemplo disso, ele estava já bem debilitado e não ia embora, né? E aí ele disse que ele iria um dia que o Brasil estivesse muito feliz. Foi quando o Brasil ganhou a Copa, porque as pessoas rezavam tanto pela saúde dele que era como se elas segurassem ele. Então, o dia que todo mundo esqueceu de rezar um pouco para o Chico, eles conseguiram, então, fazer o desligamento e levar o Chico embora. E cada pessoa, então, vai ter o seu tempo para elaborar suas perdas, considerando as suas vulnerabilidades e as suas possibilidades. O que significa? Quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais alicerce a gente tiver, fortalecimento na fé, acreditando na vida futura, acreditando que Deus é um Pai justo, que tudo tem uma razão de ser, uma causa de ser, a gente está menos vulnerável. E a gente tem mais possibilidades, mais ferramentas para lidar com essas situações. Pode passar. E o luto, esse sofrimento, geralmente os psicólogos, eles classificam em 5 fases. E não significa que elas percorrerão este caminho, que vai da negação para a raiva, para a depressão, para a barganha, para a aceitação. Ele pode mudar, alternar, né? A negação, a pessoa está vendo que a situação está difícil, que ela está partindo, ou que alguém que ela ama está partindo, então ela diz, não, isso não vai acontecer. Aí ela começa assim, mas por que comigo? Por que essa pessoa que eu amo? Então ela começa a sentir raiva. Ela fica deprimida. Depois ela pode também querer, nessas fases, barganhar, não, se Deus curar, se Deus livrar essa pessoa, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou fazer uma grande contribuição para determinado lugar. Começa a querer barganhar, negociar, até que vem a aceitação. E não significa que a gente precise passar por todas elas. A gente pode negar, depois pode aceitar. Pode aceitar, daqui a pouco volta naquela onda lá e não aceita. Então é assim, como se diz, uma montanha russa de sentimentos. E o luto pode gerar culpa e autoconfiança. O padrão nunca é absoluto, nem todos passam por aqueles estágios e na mesma sequência. A pessoa então oscila, raiva, depressão, negação. Cada pessoa expressa emoções, sentimentos e atitudes de forma única. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém vai chorar, vai sofrer ou vai aceitar da maneira com que o outro aceita. Sempre a gente vai ter, então, esse subsídio, que são nas vivências que cada um adquiriu. E existe o luto complicado. Existe um enlutado que pode sofrer mais intensamente, com dificuldade, em elaborar a perda. Ele entra na caverna, é o enlutado da caverna, não é o enlutado do mar, das ondas do mar. Esse aqui, ele tem uma dificuldade. Ele quer sair do mundo também, para o mundo, porque alguém foi, eu também quero ir. Então, quebra aquele mundo sonhado, aquele mundo idealizado, presumido, afeta a sua estrutura e o significado da sua vida. Eu tenho uma experiência dessa com alguém que era uma amiga muito próxima,
E faz 1 ano e meio que ela está dentro da caverna. Eu sempre convido, eu não desisto de convidar, mas a gente tem que ter respeito pelo outro. Porque da caverna ninguém pode ser retirado à força. Você não pode esquecer que a pessoa está lá. Você de vez em quando vai lá na porta da caverna e chama, mas respeitando o direito da pessoa. Essa pessoa não aceita que o amor da vida dela foi embora. A gente já ia fazer 50 anos de casado, como assim? Eu combinei que eu ia primeiro. Gente, essas coisas nós não sabemos, né? Não há como combinar e nem culpar o outro. O outro não tem culpa, ninguém nos abandonou. Então, nesse tipo de luto, os parentes, os amigos precisam ficar atentos, porque geralmente essa pessoa vai precisar de uma presença profissional de saúde mental, um psicólogo, um psicoterapeuta, para identificar esses fatores de risco, de possível suicídio, né, de desistência da vida, e também de cuidados, porque as pessoas se descuidam, não querem mais se alimentar, não quer mais viver, não quer mais sair de casa. Então, esse processo de sofrimento, né? Luto é sofrimento. A morte de um ente querido, ela pode então ser comparada a essa entrada na caverna, e onde a saída precisa ser cavada com esforço pessoal. É da pessoa, ninguém pode arrancar. Outro dia, quando eu estava falando sobre esse assunto, e eu dei esse exemplo da minha amiga, uma outra amiga que estava assistindo falou assim: ah, é porque você não tem um amigo como eu tenho. Porque esse meu amigo, e apontou, era o tenor, né, que eu já trouxe aqui na casa. Ele foi lá e me tirou e não sei o quê. Ela se deixou ser tirada. Ela aceitou um convite. Nós não podemos pegar a pessoa na marra e levar a pessoa conosco. Eu convidei certa feita essa minha amiga e ela aceitou um convite de 30. E aí ela me disse assim, só para vocês entenderem como é a mente de quem está em sofrimento. Eu vou com você no curso, mas eu posso ir de vermelho? Vocês entenderam a pergunta? Por quê? Ela pensa assim, eu tenho que viver o sofrimento e as pessoas verem que eu estou sofrendo. Se eu puser vermelho, eu não estou sofrendo, eu estou alegre. Então, olha a culpa. A pessoa, ela cria todo um aprisionamento para ela mesma. Então, as pessoas que estão em sofrimento, elas estão cansadas emocionalmente. É intenso esse sofrimento. É tanto físico quanto emocional, existencial. E lidar, então, com esses sentimentos é desafiador, mesmo para quem tem conhecimento espírita. Porque tem gente que fala assim, ah, a fulana perdeu alguém, mas ela é espírita, né? Ah, então não dói, né? Não vai sofrer, porque ela sabe que a vida continua. Ah, daqui a pouco ela tem comunicação, recebe uma carta. Gente, a morte, o sofrimento, o luto, esse sofrimento, ele é para o espírita, para o católico, para o evangélico, para o ateu, todos sofrem. A diferença é que o espírita sofre, chora, sente saudades, mas tem uma esperança que o consola. Mas não quer dizer que ele não vá ter essa saudade, esse sentimento. Então, o luto, esse sofrimento, talvez a gente nunca supere. Como eu disse, né? A minha tia faz 23 anos que faleceu. Eu sinto essa saudade, eu sinto essa vontade de que ela estivesse aqui, da minha avó. Eu gostaria de ir lá contar coisas para elas. Então, eu consegui elaborar de uma maneira, eu converso. Eu falo, olha, você deve estar muito feliz, você está vendo tudo isso que está acontecendo aqui, né, tia? Nossa, quanto ela estaria orgulhosa, quanto a minha avó estaria feliz, né? Eu sinto essa saudade e tento elaborar uma outra maneira de que esses sentimentos não me levem à tristeza. Então, a gente não precisa brigar com esses sentimentos, negando que a gente sente saudade, que a gente
sente essa ausência, mas convivendo com essa situação e não querendo voltar para aqueles estágios iniciais ou entrar numa caverna. Então, a simplificação da morte e do luto. Quem é que nunca foi em um velório e não ouviu alguém dizer assim: não sofra, o fulano continua vivo? Principalmente se é um espírita, né, que foi lá correndo, falou assim: agora é o momento de eu converter o meu amigo, né? Eu vou lá falar para ele. Ou então já ouviu essa daqui: agora descansou. Nós que estudamos a doutrina espírita sabe agora que vai começar a trabalhar, né? Então tem uma amiga que faz o curso de terça-feira, que eu dou lá na USE, e que ela diz assim: quando eu paro de trabalhar e deito no meu sofá, eu falo para mim mesma: aproveite, porque daqui a pouco você pode estar morta e vai ter que trabalhar muito, então descanse enquanto está viva. Ou então a gente escuta assim, né? A pessoa vai lá e fala assim: não chora, Deus quis assim. Você acha que isso consola alguém? Ou não revolta contra Deus? Por que Deus quis assim? Então ele quer meu mal? Ele não me ama? Por que ele quis assim, diferente do que eu quero? Ou então escutamos: somente os bons são chamados. Olha, há um capítulo, um item no Evangelho que fala que se fosse um homem bom, teria morrido. Ele era bom, né? Gente, não é hora de doutrinar ninguém. E também aqueles que falam assim: não chore, o espírito dele vai sofrer se você também chorar. Então, é o luto não autorizado. Você não autoriza mais ninguém a sofrer, porque Deus quis daquele jeito, porque ele era bom, porque o espírito dele vai sofrer, ele continua vivo. Então, você está desautorizando a pessoa de sentir aqueles sentimentos. Essas frases vão gerar isolamento, ele vai preferir ficar sozinho do que ficar do seu lado. Só fala coisa nada a ver naquele momento, né? E culpa. A pessoa também vai se sentir culpada. Não, eu estou chorando e ele vai sofrer, então olha o que a gente está a fazer. Às vezes, não por mal, às vezes querendo ajudar. E essa palestra eu acho legal para a gente aprender como é que a gente deve se comportar num velório. Pode passar. As mortes que mais impactam, né, são os suicídios, as de acidente, onde tem violência, culpa. Também tem uma amiga, ela está até afastada do curso, porque o marido dela, ela é a segunda esposa dele, e ele sofreu um acidente com a primeira esposa, onde ela faleceu, e a filha também. Então esse homem, ele se culpa a vida toda. Ele casou com ela, uma mulher maravilhosa, ele também, mas ele não consegue se livrar da culpa, ele se sente culpado. Porque ele não tem o conhecimento da doutrina, que quando é a hora da gente, não adianta a gente procurar culpado. Não adianta. Então, ele sofre muito por isso. Porque foi um acidente, porque ele estava dirigindo, então ele se acha responsável pela morte delas. E as doenças prolongadas com sofrimento também, elas causam muita dor, porque desgastam e dificultam, às vezes, as pessoas que estão em luto. Porque assim como eu disse que há o contrário, há aqueles que liberam, há aqueles que aprisionam, que não aceitam de maneira nenhuma que o outro vá. Então, geralmente, a espiritualidade precisa dar aquela melhora no paciente para que as pessoas baixem a guarda e eles consigam liberar o paciente, né, o doente, para que ele possa voltar para a pátria espiritual. E assim, a culpa também deriva muito da relação anterior com o falecido. Vocês podem perceber, aquelas pessoas que tinham mais dificuldade com aquele ente que foi embora, o filho mais difícil, problemático, é o que mais vai dar trabalho. Porque ele sabe, ele se sente culpado.
Então, ele fala, agora eu não vou poder pedir perdão, agora eu não vou poder me redimir. Então, pensemos, falando sobre morte, no valor que a vida tem. Valorizemos cada dia com as pessoas. Às vezes você fala assim, está indo trabalhar? Até mais. E aquele até mais vai ser até a próxima vida. Então, que a gente procure sempre se despedir com palavras amorosas, que a gente não vá para algum lugar fazer alguma viagem, sair de casa com rancor, com mágoa, procurar sempre se apaziguar, para que se algo aconteça, a gente não reclame de não ter tido a oportunidade de pedir perdão. E aí, como que a gente se comporta diante do luto, né? Além de falar essas frases maravilhosas que eu já falei, a pior que eu escuto é: não vou no velório porque eu não gosto de velório. Queria perguntar aqui, alguém gosta de velório aqui? Ninguém gosta de velório. Tem sim alguém que gosta de velório, o dono da funerária. Esse adora velório, né? Tirando ele, ninguém gosta. A gente gosta de ser convidado para um almoço, para um jantar, para uma festa, para uma viagem. Não há ninguém que goste, mas isso não é desculpa para que a gente não vá. Outro dia, alguém me ligou e falou, sabe quem morreu? A fulana. Eu falei, não é possível, né? Não é possível. Eu a vi faz 2 dias, linda, bela, forte. Mas é assim, né? É assim a vida. A única certeza é que a gente vai embora, quando não sabemos. E essa pessoa foi. E eu disse assim, olha, aguarda que eu vou confirmar, porque não é possível, né? E aí, confirmado, eu liguei para ela, para essa outra amiga, pensando que ela queria ir no velório. Falei, olha, realmente é fulana, vamos no velório. Ai, não, eu liguei para te falar tudo, mas eu não gosto de velório. Aí eu perdi um pouquinho, uns pontinhos, porque eu falei assim, eu gosto? Eu também não gosto, mas era nossa amiga. A gente precisa ir lá consolar os filhos, dar um abraço no marido, né? Não precisamos falar nada. E aí também é uma outra coisa que a gente precisa aprender. Além da gente comparecer num lugar que não é muito agradável, né? Porque não há o que se comemorar, mas a gente precisa ir lá para consolar e dar o nosso ombro amigo àqueles que estão ali em sofrimento pela ausência dessa pessoa querida. E a gente não precisa falar meus pêsames, meus sentimentos. Às vezes você não está sentindo nada. Você só foi lá como um apoio. Você não está sentindo aquela dor como o outro está sentindo. Você só lamenta. Então, também pode ser verdadeiro. Chega lá, olha, dá um abraço. Eu vim aqui te abraçar. Eu vim aqui dar meu ombro para você. Se você não conseguir falar nada, chega perto, senta e fica lá com a pessoa. Só isso. Então a gente precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro que está sofrendo. Não precisamos chorar como o outro. O Divaldo dizia, por ser médium, quando ele ia num casamento, ele ficava mais alegre que a noiva. E quando ele ia no velório, ele chorava mais que a viúva. Então, nós não precisamos também exagerar, né? Porque quando a gente fala empatia, se colocar no lugar do outro, a gente não precisa se colocar no lugar de quem perdeu. Mas a gente precisa pensar como seria se a gente estivesse naquele lugar e ter um pouquinho de amor, compaixão. E somente quem sofre deve falar do seu sofrimento. Porque às vezes a pessoa vai no velório e ela fala assim, mas ele morreu tranquilo, você não sabe como foi a morte do meu pai, né? Então você está roubando, cala a boca, não chora, porque o seu foi simples, o meu foi muito difícil. Então, não é momento de competição, não é momento de falar eu sofri mais que você. A gente tem que escutar e não ser uma barreira para o outro falar. Escutar verdadeiramente a dor e o direito que o outro tem de sofrer a perda de quem ele está.
sofrendo. E quando essa pessoa perde alguém pelo suicídio, o espírita, na sua maior parte, também tem uma maneira muito feia de ir lá consolar. Ou de falar, abrir a boca. É melhor fechar a boca. Porque fala assim, ai, suicídio, nossa, vai para o Vale dos Suicidas. Não é? Já ouviram? E isso é uma coisa que não tem nada a ver. Porque no suicídio há atenuantes e não só agravantes. Quem conhece a doutrina, quem estuda, vai ver que às vezes aquele que cometeu um ato equivocado, ele estava fora da sua razão, um acidente de razão, como tem um livro aqui, né, que conta essa história. A pessoa está fora de si, sob forças poderosas de irmãos menos esclarecidos, vulgos obsessores, e ela não tem quase domínio nenhum sobre a sua vontade. Então, ela não tem mais a razão. E, geralmente, quem está nesse sofrimento, com esses problemas, nem sempre a gente consegue identificar esses sinais que a pessoa está pedindo ajuda, que ela está se despedindo, que ela está dando tudo que ela tem para os outros. Porque os suicidas, alguns, eles vão elaborando aquilo já faz um certo tempo. Eles começam a dar tudo que eles têm, eles começam a se despedir das pessoas. Alguns dão sinal, outros são silenciosos. E quando são silenciosos, as pessoas ficam se auto-acusando. Eu não vi, eu não percebi. Haviam sinais. Ou a fulana terminou o namoro com ele, então vai culpar a pessoa que terminou o namoro, ou o patrão que mandou embora e a pessoa não aguentou, ou o credor que foi incompassivo, que foi... Inúmeros fatores. Então, a pessoa fica procurando culpados para cultivar esses sentimentos e as suas reações. Então, fatores da intencionalidade do ato do suicídio, ela inclui transtornos mentais, daqueles que ficam, questões existenciais. O suicida também, ele se isola, ele se desampara, ele sofre conflitos, ele não tem escuta, ele é traído, tem questões financeiras, ruptura. Para quem está em sofrimento, que não tem a racionalidade, qualquer coisa é um pavio de pólvora, né, para estourar. Diferente da maioria das pessoas que aguentam as situações, esses não aguentam. E nós não podemos julgar e nem procurar culpados. Pode. Ajuda-te e o céu te ajudará. Para a gente sair desse sofrimento, para sair, se for de uma caverna, vai ter que ter a força dessa pessoa, a oração daqueles que amam, como forma de fazer com que ela acorde e saia dessa caverna, para que ela faça uma travessia a um novo percurso. E aí o Allan Kardec, no seu livro Céu e Inferno, ele apresenta estudos sobre a transição para a vida espiritual. Muita gente diz assim, você é espírita, você acredita na vida, mas nunca ninguém voltou para contar. E nesse livro a gente vai ter 65 depoimentos de espíritos que voltaram para contar como foi a transição, como que é a sua vida lá no mundo espiritual. Então, rompendo com a ideia de aniquilamento e condenação. Pode passar, Neto. Neto. E a filosofia espírita, então, respeita, reconhece o sofrimento diante dessa passagem. As pessoas que morreram, elas vão continuar também sendo assistidas, vão elaborar os seus lutos, vão buscar aprender sobre a nova condição que elas estão e as novas possibilidades que elas têm também de evoluir, de trabalhar, de ter os bônus para poder nos visitar aqui, porque eles também pedem isso, eles também querem nos ver, assim como nós também queremos uma comunicação, uma carta, saber como que está, eles também querem saber de nós. E a gente, então, precisa tomar cuidado para não fazer parte desses que não autorizam as pessoas a viver os seus sofrimentos, dizendo que não pode sofrer, que Deus quis assim, que ele vai sofrer se você sofrer. Vamos ser o ombro amigo
Pode passar, Neto. E esse nosso irmão mais velho, nosso mestre, nosso amigo, ele dá uma aula de como é que a gente deve se portar diante do sofrimento, da perda de alguém. Quem assistiu The Chosen, pode voltar ali. Quem assistiu The Chosen aqui, vai lembrar que houve uma morte. Tomé perde a sua noiva e ele está sofrendo muito. Ele está revoltado com Jesus, porque Jesus cura várias pessoas. Ele é testemunha das curas, dos milagres, né? E aí ele diz assim, por que ele deixou ela morrer? Por que quando foi a minha noiva, ele não a ressuscitou, ele não a trouxe à vida? E eu vou continuar seguindo ele, e ele continuou seguindo, mas com muita revolta. E ele chorava, e ele se jogava no chão. E aí o Pedro, vendo aquela situação, e Jesus já tinha dito a ele que Pedro, né, o novo nome dele, né, ele era Simão, se tornou Pedro, Simão. Pedro significa rocha, Jesus falou para ele. Você agora é Pedro, a rocha. E ele falava, para que serve ser uma rocha agora? O que uma rocha pode fazer diante do sofrimento de um amigo? O que um espírita pode fazer se eu não posso falar todas aquelas coisas que eu sei, se eu não posso doutrinar? O que eu vou fazer? O que você vai fazer é o que Jesus mandou Tomé fazer. Mandou Pedro fazer para Tomé. Vai lá e fica do lado dele, abraça ele, chora com ele se você sentir vontade. Só isso que você tem que fazer. Não tem que falar nada, não tem que fazer nada, só ficar do lado dele. E se sentir vontade, chora junto com ele. É isso que a gente tem que fazer. Então, quando a gente for convidado a ir ter com alguém, a ir em um velório, não digamos mais, eu não vou porque eu não gosto. Meu Deus, você vai deixar seu amigo sozinho. Se todo mundo falar isso, ninguém mais vai em velório. E eu não sei o que falar. Não fala nada, só vai. Lembra de Jesus, lembra de Pedro. Seja a rocha lá para o seu amigo se escorar. Só isso. Pode passar agora. E a gente encontra na literatura, através de Tolstói, que publicou uma obra chamada A Novela da Morte de Ivan Illich. Ele era um funcionário público, ele era um juiz da Rússia cesarista, tinha status social, dinheiro, uma vida confortável, uma casa linda, muitos empregados. Um casamento, né, infeliz. Se dedicava muito ao trabalho como fuga. Pode passar, Neto. E aí ele tem um acidente e um declínio da saúde. Aos 45 anos, enquanto pendurava as cortinas. Então, qualquer semelhança com o Gugu é mera coincidência. Esse romance foi escrito em 1800 e alguma coisa, que não me lembro mais, estava escrito no anterior. Mas o que acontece? Ele se acidenta, a sua saúde deteriora gravemente, a medicina da época era incapaz de ajudá-lo. Pode passar. E aí ele cai, então, na cama, em total dependência e solidão. A dependência era dos empregados até para a sua higiene pessoal. E essa solidão, ele começou a pensar, né, pela busca de momentos de felicidade que ele já tinha vivenciado. E aí ele vai lembrar da infância, que ele tinha uma infância simples, mas ele era muito feliz. E ele sente dores morais por conta de todo aquele luxo, aquela vida, aquele status que ele tinha. E essas dores morais levam à piora da sua situação física. Pode passar. Pode passar. Você voltou. Ah, tá. Pode passar mais um. Então, diante dessa situação, ele começa a refletir que ele tinha uma vida fútil, que ele buscava por prestígio, conclui que ele tinha desperdiçado a sua vida, que ele não tinha amigos verdadeiros, não tinha o amor pela esposa, o seu trabalho era vazio e entediante. Pode passar. E aí, como reflexão final sobre as suas realizações e seus arrependimentos,
ele percebe a proximidade da morte, que estimula ele a fazer toda essa reflexão, e percebe a importância da ética de cuidado que ele deveria ter pelas coisas que realmente têm valor. E quantas vezes a gente não está na mesma situação desse cidadão, né? Vivendo atrás do ter, e esquecendo os momentos importantes em família. Que quando a gente vai comer, o celular está ali do lado, a gente está sempre preocupado com as questões do que está passando, do que está acontecendo no mundo. E quando é que a gente desliga todos esses equipamentos, senta numa mesa, conversa, dá risada? São esses momentos que a gente vai guardar. São esses momentos que trazem realmente a felicidade. Então foi essa reflexão final que ele teve, onde ele via suas realizações e os seus arrependimentos. Pode passar. Então a gente tem que pensar na morte para a gente valorizar a vida. Se a gente pensar assim, a qualquer momento eu posso ir embora, quanto valor eu tenho que estar dando para o momento de hoje, para o momento de agora? Que é uma etapa que a gente está na direção de muitas experiências, de aprendizados, e que o melhor sempre está por vir, se a gente começar a viver realmente o nosso presente. Existe, na filosofia espírita, muitas literaturas que falam que não existe o tempo na espiritualidade. Tanto passado quanto presente e futuro se misturam. E aí a gente tem uma dificuldade para entender essas questões. Mas se a gente estiver em cima de uma ponte e olhar para o lado direito, a gente vai ver a água que vai passar por essa ponte. Então a gente está vendo a água do futuro, que ela ainda vai passar. E quando a gente olha aqui para o esquerdo, a gente vê a água que passou, é o passado. E se a gente mergulhar dessa ponte, ela abrir e a gente cair, a gente está no presente. Então, tanto futuro quanto presente e passado estão misturados. Vocês conseguem entender a importância do presente? Porque nós não temos ainda condições de segurar as águas do futuro que vão passar. As do passado também não podemos segurar, elas já passaram, mas se a gente mergulhar, é o presente que a gente tem. Sempre o presente, o momento mais importante é o presente. É ele que vai escrever como será o nosso futuro. E o passado nós já escrevemos e estamos a escrever também no presente. Por isso que tudo se mistura. Pode passar, Neto. Então, a doutrina espírita, quando a gente fala que é a grande consoladora, é porque ela diz que nós somos a continuidade da vida. A gente pode fugir muitas vezes da morte, mas nós nunca vamos fugir da vida, porque ela vai sempre continuar. E nós vamos continuar com a nossa personalidade, com a nossa identidade, com os nossos desejos, com as nossas virtudes e limites quando fizermos a passagem. E os entes que a gente ama também, eles vão continuar sendo quem eles são. Eles não vão se misturar à massa de anjos ou demônios. Continuarão sendo os nossos entes queridos. Não há aniquilamento, não há nem céu nem inferno. Como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então cada um vai para o local de merecimento. Quando André Luiz chegou em nosso lar, ele perguntava da mãe. Cadê minha mãe? Cadê meu pai? O pai estava em mundos inferiores, né? Nos umbrais mais grossos. E a mãe estava em mundos mais felizes. Tudo de acordo com o merecimento de cada um. Então, assim também, não iremos para o céu, para o paraíso, onde há harpas e anjos, mas também não iremos para o inferno, que é, né, tão bem descrito na obra da Divina Comédia de Dante Alighieri. Não existe. Eles tentaram mostrar como eram os círculos, né? Na obra de Dante fala dos 7 círculos, e Dante achou que era um sonho, e aí ele só conseguiu descrever o último círculo, que era o infernal, o círculo intermediário, que era o purgatório, e o último, que era o celeste. Mas entre eles há várias camadas, vários mundos, várias moradas.
A vida segue com novas experiências, com possibilidades, aprendizados. Essa nossa existência corporal é uma dimensão biológica, uma estação de viagem, de aprimoramento pessoal, social, vivendo então, para que a gente possa galgar esses mundos melhores. A filosofia falou sobre a brevidade da vida e falou também sobre a morte. Com relação à vida, a gente vive ocupado para poder viver melhor. Acumula e dissipa a própria vida. Temos projetos e acumulações que nos desviam do pleno viver. E a filosofia fala também que, desde a Grécia, né, que a vida reflete, a filosofia, né, fala que reflete sobre a vida e a morte, que a gente precisa aceitar a morte como um caminho para a felicidade. Aprender a viver e a morrer ao longo da vida. Então, tudo isso aqui, eu sei que eu não vou poder falar de todos os assuntos, porque é um seminário que é mais de 1 hora, mas o que a gente fala, sim, que a gente precisa se conhecer, que a gente precisa trazer conhecimentos para que a gente tenha uma base de sustentação para passar por esses momentos, que são momentos de despedida, de outros ou da nossa própria despedida. Pode passar, Neto. A gente está vendo as pessoas vivendo vidas mais longas, materialmente mais prósperas. Existem epidemias de doenças mentais, insatisfações de todos os tipos, principalmente no emprego. As pessoas agora costumam dormir, a maioria, sob anestésicos, né, sobre remédios, porque não conseguem conviver com os dilemas, com os problemas que ela própria criou. Eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter o melhor celular, eu tenho que ter uma vida boa, eu tenho que viajar muito, eu tenho que postar a felicidade, que talvez não seja essas coisas que lhe trazem felicidade. Então, essa falta de bem-estar, apesar dos avanços tecnológicos, levam as pessoas a estar, né, passando por muitas doenças mentais e algumas até desistindo porque não conseguem conviver com tanta cobrança, autocobrança ou cobrança social. E aí a gente negligencia os afetos. A gente tem ilusão, né, de que o tempo é eterno, que a gente tem todo o tempo do mundo e o tempo está passando. E aí a gente perde os afetos, os olhares, os abraços. A gente não sente mais a intuição, nós não temos mais o tempo para o silêncio. E a leitura, gente, é muito importante. Não leitura em tela, porque a tela estimula o cérebro à rapidez, mas a leitura de livros em papel. Eles silenciam a mente. Quando a gente está lendo, cada um forma uma figura daquilo que está lendo. É um momento que você fica quietinho, que a sua mente silencia e você vai acalmando. E tudo isso repercute na sua saúde mental. Então, a importância de momentos significativos, mesmo estando diante de doenças graves e de perdas. Procurar esse silêncio, ouvir a voz de Deus, aquele mentor que quer te acalmar, te ajudar. Às vezes, até a presença dessa pessoa que foi e quer dizer, olha, está tudo bem, calma, eu estou aqui, eu vou poder estar aqui. Mas eu preciso que você se acalme. Pode passar. Então, a gente é ser autobiográfico, que significa nós fazemos a nossa própria história. Nós que escrevemos o nosso livro. Então, a gente pode construir uma história rica e significativa, com muitos amigos, com muitos afetos, com essas pessoas que darão sustentação para os momentos de sofrimento que todos nós teremos. Deixa eu passar. Kardec, então, como eu disse, trouxe essa visão para a gente sobre a morte, se opõe ao pessimismo e a morte, então, vai perdendo para nós essa expressão trágica, porque a gente sabe que a gente não diz adeus, a gente diz até breve. Pode passar, né? Então, a gente precisa, quando a gente fala assim, a doutrina é o grande consolador, porque todos esses conhecimentos trazem para a gente, então,
esse sustentáculo para esses momentos difíceis. Para nós, não é momento de doutrinar ninguém, mas haverá um tempo que talvez essa pessoa te procure, e aí é o momento de você explicar. Né? Aí a pessoa fala, olha, agora você está aqui, você me procurou, e eu vou te contar então o que a doutrina fala, como é. Se você quiser ir um dia nas cartas consoladoras. Então, a gente esperar esse momento da pessoa sair da caverna ou da onda e nos procurar. Aí é o momento da gente dizer o que a nossa filosofia nos traz de conhecimento. Pode passar. E a gente lembrar que essa saudade são memórias que vão ficar interligadas com a gente. E vai ser um lugar de respeito, vai ser um lugar de espera, vai ser uma saudade que vai nos trazer a presença viva dessas pessoas que a gente ama. E que se a gente quiser reencontrar, a gente tem que ficar o tempo que Deus determinar para a gente aqui, fazer todo o bem que tiver ao nosso alcance, para que a gente tenha méritos para ir a esse encontro. Se a gente quer esse encontro, a gente tem que fazer tudo para merecer encontrar com essas pessoas. Senão seremos como André Luiz. Chegaremos lá e perguntaremos, aonde está minha mãe? Aonde está meu marido? Aonde está meu filho? Aonde está? Né? Porque eles se adiantaram e nós não nos adiantamos para ter ingressos para estar nesses lugares que eles estão. Aí a gente vai encontrar na literatura espírita vários livros que vão nos dar, então, subsídios para que a gente tenha esse entendimento e possa ajudar outras pessoas, além de nos ajudarmos. Somos seres inacabáveis, mas um dia seremos perfeitos, perfectíveis, né? As experiências prosseguem, mesmo após a morte a gente continua evoluindo. A evolução se dá entre dois mundos, entre vários mundos, a gente sempre vai evoluir. A morte não vai nos mudar repentinamente. Quem a gente ama e foi também não vai perder também o seu temperamento, as suas ideias e suas crenças de supetão. Também vai estar evoluindo, também vai sentir saudades, também vai estar lá nas escolas. Então, a gente também tem que estudar aqui para a gente estar lá no mesmo patamar dessas pessoas que foram. Eles vão continuar nos amando como a gente continua amando. A felicidade, então, vai depender do caráter, das aspirações e da conformidade que a gente tiver com a lei divina e universal. Pode passar. Pelo nascimento, a gente sai do útero, sai da vida espiritual e entra na vida física. Pela morte, a gente volta para a nossa subjetividade mais profunda e ambas as situações, tanto o nascimento quanto a morte, elas afirmam a vida. Então, falando de tudo que nós falamos, nós estamos falando sobre o que é a vida. Começo, meio e fim. E o fim nunca termina. Pode continuar. Porque a gente tem a convicção da imortalidade. A filosofia enfatiza o ser total e a lucidez sobre a sobrevivência. As experiências existenciais são oportunidades de desenvolvimento humano. Eu indico para vocês um livro chamado Sementeira de Luz. Foi psicografado por Chico Xavier. Na verdade, ele dava as suas mãos por 10 anos num evangelho no lar, que ele fazia junto com a família de Rômulo Joviano, que era o seu patrão na Fazenda Modelo. E uma vez por mês, então, Arthur Joviano, que era o pai do Rômulo Joviano, se manifestava através de cartas, contando como era ele lá na vida espiritual, contando que acompanhava todos os seus entes queridos, dava conselhos, trazia receitas homeopáticas do Dr. Bezerra de Menezes, afirmando a continuidade da vida. Arthur Joviano, para quem conhece a obra de Emmanuel, né, o romance há 2000 anos, há 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, vai ver que era todos aqueles personagens, o entorno que estava ao lado de Chico Xavier.
eles estavam todos lá quando Cristo estava, depois reencarnaram e reencarnaram e reencarnaram, até chegar ali e ter o Chico Xavier. Emmanuel na espiritualidade, senador Públio Lentulus, e Chico Xavier ali como intermediário e contando todas as histórias de várias encarnações daquele círculo familiar. É um livro maravilhoso que também vai confirmar a continuidade da vida. Pode passar. E eu baseei todas essas informações que eu trouxe para vocês nesse livro maravilhoso chamado Morte, Luto e Imortalidade, de G.R. Almeida. Está sendo gravado, depois vocês vão ter acesso a essas informações para procurar esses livros, se quiserem. E a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes também, que fala que a morte é um dia que vale a pena viver, que vai trazer também para a gente muitas experiências, informações, para que a gente possa ajudar as outras pessoas e nos ajudar diante dessas situações. Muito obrigado. Essa palestra ela faz parte do seminário que a gente encerrou lá em Cafelândia, no 8º módulo do seminário, e a gente tratou nesse seminário sobre depressão, suicídio, os novos formatos de família, sobre aborto, sobre dependência química, sobre homossexualidade, sobre redes sociais, sobre racismo, e o último que foi esse, que é luto, morte, luto e imortalidade. A gente não esquecer que espiritualidade não é só doutrina, ela é uma consciência. Ela não nos molda, mas ela nos liberta. Gratidão pela atenção de todos vocês. Espero que tenha sido uma jornada leve, embora o assunto pareça assustador. Espero que vocês, quando recebam notícias, né, possam ir lá socorrer as pessoas que vocês amam, levando o consolo da rocha, como disse Jesus. Agora é a rocha que vai oferecer o descanso, o ombro para quem está chorando. Gratidão.